Amado Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede, em que estamos na Tua casa, louvando, bendizendo e exaltando o Teu nome. Já, Senhor, entoamos hinos de louvores a Ti, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agora pedimos a Tua mão estendida sobre o Teu servo, usa ele nas Tuas mãos, com graça, com sabedoria, revelação dos céus, para transmitir a Tua palavra, Senhor, que ele fale tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. É o que nós pedimos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui neste lugar para nós adorarmos ao Senhor e também aprendermos da Sua palavra. Se constitui uma alegria também conhecer a cantora Silmara, Bondira, Lair, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. E também lembrar que amanhã uma pessoa muito querida está de aniversário, a irmã Celina, recebe o nosso abraço, a nossa homenagem também à irmã Raquel no dia de hoje, que Deus abençoe. Estava olhando para a igreja e estou muito feliz em ver os nossos obreiros aqui. A gente convida e depois fica tremendo a perna, porque agora a responsabilidade aumenta, né, irmãos? Mas com a graça de Deus vamos trazer uma palavra para a igreja, para os obreiros. Nós temos o desejo de ter esse culto quinzenal com uma mensagem mais direcionada aos obreiros, mas com aplicação para toda a igreja. Então sempre estão convidados, tanto a igreja como o nosso corpo de obreiros, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. A igreja pode tomar os vossos assentos. O irmão Alberi já leu o texto que nós queremos comentar, e eu vou ler apenas o verso 10, que é o último, que diz assim. Os irmãos quiserem procurar, está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 até o verso 10 é o que nós vamos falar. E o verso 10 diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? A igreja pode manter a Bíblia aberta nesse texto que nós queremos nos referir ao texto, durante esta mensagem. Queridos irmãos, Paulo, ele escreveu aos Coríntios 2 cartas. A primeira era uma carta mais severa e era direcionada totalmente à igreja de Corinto. Esta segunda carta, ele estava na Macedônia, aproximadamente um ano após de ter escrito a primeira carta. E creio que a primeira carta teve um bom resultado entre a igreja, e Paulo provavelmente recebeu notícias de que esta carta foi bem aceita, apesar da severidade, e agora ele está aqui nesta segunda carta, escrevendo uma forte argumentação dele. Ele se refere mais a ele, fazendo uma defesa do seu ministério. Ele estava sendo contestado em sua vocação. Os irmãos sabem que Paulo, como apóstolo, ele não andou com Cristo, mas Cristo apareceu a Paulo, e muitos, principalmente judeus que haviam se convertido, estavam acusando Paulo de se apropriar de um título, o título de apóstolo, que ele não teria direito. Então Paulo se defende, por isso ele escreve colocando vários exemplos que aqui foram lidos pelo irmão Alberi,
para a sua defesa diante daquela igreja. Ele não estava lá para se defender. Então ele escreveu esta carta com a convicção de que eliminaria qualquer dúvida que o povo, a igreja, aqueles que estavam firmados em Cristo, tivessem a sua palavra, para eles também lhe defender, mas que eles ficassem em paz com o evangelho que Paulo havia ensinado aos irmãos coríntios. E as suas exortações, aquilo que Paulo escreve, em primeiro lugar, elas eram e são coerentes com o testemunho dele. Ele não falou nem uma mentira. Ele não faltou com a verdade, porque os irmãos coríntios conheciam Paulo e o ministério que Deus havia lhe entregado. Então Paulo tinha consciência limpa. E no versículo 3 nós vamos ver que nenhum motivo ele tinha para dar escândalo. Ele tinha esse cuidado. Por isso que ele não queria que os irmãos fossem afrontados, mas ele coloca o seu exemplo como ministro de Deus, como obreiro de Deus, para firmar a confiança do povo no seu ministério e na mensagem que ele tinha pregado. A dúvida, ou seja, a intenção de Paulo é para que o ministério dele não fosse censurado e a mensagem que ele havia pregado não fosse rejeitada. Este era a dificuldade, a dúvida que poderia estar no coração da igreja. E Paulo não queria ter feito nada em vão. Já imaginou se os judaizantes conseguissem dissuadir a igreja para não aceitar a mensagem que Paulo, com muito esforço, havia pregado e alcançado almas para Cristo? Então, ele estava fazendo esta defesa. E a sua conduta para a sua mensagem não ser rejeitada, para o seu ministério não fosse censurado, a sua conduta deveria ser irrepreensível. Obreiro, ministro de Deus, deve ter uma conduta irrepreensível. Este é o caráter do ministério cristão. Trabalhar no reino de Deus, se esforçar no reino de Deus para a glória de Deus. E só seremos irrepreensíveis quando nós fazermos o trabalho, pregarmos a palavra, apresentar o nosso corpo em sacrifício a Deus, e a glória seja dele. Se for nossa, nós estamos totalmente errados. E aqui eu quero entrar a falar à igreja sobre o exemplo de um homem chamado por Deus. Paulo é exemplo em muitas coisas. E os seus acusadores, eles pensavam que o ministério era sucesso pessoal. Eles estavam tentando dizer à igreja que Paulo havia se aproveitado deles, trazido um evangelho que não era verdade e apresentado um ministério de apóstolo que também não era verdade. Mas Paulo, ele ressalta que sofrimentos são demonstrações de autenticidade do seu apostolado. E é por isso que nós lemos aqui que ele passou por aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejum, na pureza
firmado na palavra do eterno Deus. Queridos irmãos, Paulo, no versículo 4, nos dá exemplo de conduta. Um homem que tinha uma conduta ilibada. Por isso ele começa a dizer, pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros. Ele não estava sozinho. Os seus companheiros e a igreja que estava recebendo-os, eles tinham condições de recomendar Paulo e os seus companheiros. Quando nós, aqui na secretaria, damos uma carta de recomendação, é porque a pessoa condiz com a Bíblia Sagrada. A sua vida é uma vida de testemunho. E ela tem o direito de chegar na secretaria da igreja, pedir a sua carta, porque vai para um lugar que ninguém a conhece muitas vezes. Mas se tem a assinatura do pastor, o pastor na outra cidade recebe. Então Paulo era recomendado pela igreja e pelos seus companheiros, porque judeus e gentios sabiam da personalidade forte que Paulo tinha. E o que ele diz aqui? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Porque eles esperavam, irmãos, que Paulo vacilasse com a sua personalidade. Paulo dissesse qualquer coisa que afrontasse eles, já bastava para eles terem algo para acusar esse Paulo. Então, queridos obreiros, é necessário prudência muitas vezes, porque na possibilidade de um escândalo, prudência é fundamental para não escandalizar o reino de Deus, a igreja e o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes somos afrontados, mas se nós somos prudentes, nós vamos cuidar o que vamos falar, a forma como nós vamos nos referir, como vamos agir, quais as atitudes que temos. E nós somos seres humanos. Nós temos as nossas personalidades diferentes uns dos outros. E existe aquele que tem o pavio mais curto, né? E muitas vezes fala, secularmente se diz que uma pedra atirada e uma palavra falada não retrocede. Então, como obreiros, Paulo nos dá um exemplo, que nós tenhamos conduta, e essa conduta ilibada, diante da paciência, para que mesmo que soframos aflições, privações e angústias, mesmo que sejamos afrontados, nós precisamos cuidar que a nossa palavra vai revelar o nosso caráter. E se o nosso caráter está moldado pela palavra de Deus, não haverá atritos. Porque quando Paulo passava por estas aflições, ele não murmurava, mas tinha paciência. Né? Muitas vezes nós falamos, engoliu em seco. E assim, o obreiro da casa do Senhor precisa agir, precisa fazer, para que seja exemplo para os outros também, para aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que olham para nós e seguem o nosso exemplo. Na última formatura do ECOI, eu falei sobre a falta de referências, muitas vezes dentro da igreja. Mas Deus tem levantado referências em nosso meio e mantido essas referências. Porque nós vemos que muitos irmãos, muitos obreiros que estão se sobressaindo no ministério, na pregação, como bons obreiros, têm olhado para nós
e graças a Deus que tem encontrado referências, exemplos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Amém? Ministros são servos de Deus e agir de maneira condizente com essa posição. A posição no reino de Deus é prioridade. Quando lá fora as pessoas olham para nós, geralmente eles sabem quando nós usamos um terno e uma gravata. Aquele deve ser pastor, aquele deve ser presbítero. E nós nos referimos a nós mesmos como evangelista Alceu, presbítero fulano de tal. A posição vem à frente do nosso nome. E às vezes nós invertemos isso. Nós queremos defender o nosso nome, a nossa reputação. E aí, quando nos afrontam, nós queremos afrontar também. Mas o reino de Deus deve estar à frente, assim como a posição que nós estamos está à frente do nosso nome. E mais uma vez, quem é glorificado? O Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meus queridos, dependemos desta aprovação de Deus através da fidelidade durante as dificuldades, que às vezes é mais fácil nós sermos fiéis a Deus na dificuldade do que na paz. Porque Deus também prova a nossa fidelidade nos momentos de paz. E aí que nós revelamos se nós temos realmente o interesse de mantermos o nível de relacionamento com Deus ou não. O irmão falou domingo, nem sempre nós queremos, nós temos disposição, nós temos vontade de ter comunhão com Deus. Principalmente quando estamos em paz, quando nada tem de aflição e preocupações. E aí Deus olha para nós, e como obreiros, como estamos nos portando nos momentos de paz. Paulo diz que ele estava fiel a Deus nos momentos difíceis, mas também nos momentos de paz. No versículo 5, Paulo é exemplo nos sofrimentos. Ali nos trabalhos, vigílias, jejuns, ele impôs a si mesmo para não perder a comunhão com Deus e nem a fé. São coisas que ele mesmo colocava como prioridade para ele. Mas no versículo, ainda no 5, nos açoites, nas prisões e nos tumultos, eram os outros homens que impuseram sobre ele estas aflições. Mas nos trabalhos, vigílias e jejuns, ele mesmo se sacrificava para que mantesse a sua fé, mantivesse a sua comunhão diante de Deus. E o sofrimento não pôs fim ao seu ministério. O sofrimento de Paulo o manteve ainda mais dependente de Deus do que se não passasse pelos sofrimentos. Então, muitas vezes, nós como obreiros, as coisas estão difíceis. E muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, tribulações, aflições, mas isso não é para pôr um fim na nossa carreira ministerial, porque Deus nos prova, como eu já falei, nas dificuldades e nos tempos de paz. Mas Paulo, lá no versículo 6, ele é exemplo nos frutos espirituais, na pureza, na sabedoria, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Paulo passava por todas estas dificuldades,
Talvez o seu eu gostaria de se sobressair, mas o que ele apresentava? Frutos, o fruto do Espírito, que é tão difícil para qualquer um de nós. Mas, para ser exemplo, nós precisamos, nós devemos, é fundamental que principalmente o obreiro apresente o fruto. Ele agia de acordo com os princípios justos em tudo o que ele fazia. Justiça divina. E quais são esses princípios? A pureza e a verdade. Longe das influências mundanas. Ele não trazia a justiça do mundo para julgar aqueles que andavam com ele, a igreja, mas era orientado pelo Espírito Santo para nós desenvolver, frutificar, só se nós formos orientados pelo Espírito Santo. Não há outra forma. Para isso devemos ser o templo do Espírito, aceitar o Espírito e deixar que o Espírito conduza a vida de cada um de nós. E Paulo se esforçou tanto para alcançar aquele povo, coração duro. Nós sabemos da história de Corinto, uma cidade enlameada pelo pecado, mas por amor. E este amor verdadeiro, não fingido. Seus motivos eram os mais puros. Ele tinha amor, mesmo que ele soubesse, como o anjo disse, para não seguir caminho, mas ele foi. Porque alguém dizia para ele: passa a Macedônia, sabendo que iria enfrentar dificuldades. Ele foi, porque ele sabia que lá haviam pessoas necessitadas de ouvir do Evangelho de Jesus. E ele ia por amor, não fingido. Mas será que existe amor não fingido? Será que precisa nós abordarmos esse assunto? Muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas por interesse. Muitas vezes nós queremos amizade porque temos algo em comum. Porque queremos atingir um objetivo. Mas Paulo não tinha nenhum outro objetivo a não ser pregar Cristo, e este crucificado. Este era o objetivo maior de Paulo. 1 Coríntios 9,16 diz: me é imposta a necessidade de pregar. E ele fechava os olhos e ia. Não olhava para os lados, ia cumprir com o chamado de Deus na sua vida. O verdadeiro obreiro, queridos, faz tudo por amor a Deus e obediência à sua palavra. Eu não vou porque o pastor me chamou. E eu sou guiado pelo Espírito, é Deus quem me chama. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, apesar de a glória ser dele, para ele, Deus colocou pastores, líderes, encarregados, e muitas vezes nós vemos a dificuldade que a liderança tem tido, e não é só em Uruguaiana, não. Em todos os lugares, nós conversamos com outros pastores e vemos quanto está difícil, porque as pessoas não fazem mais por amor. Se não há um motivo muito bom para ele assumir um trabalho, não vai. Às vezes parece que é necessário Deus descer na terra para convencer alguém a fazer algo para Deus. Não é para nós, irmãos. É para Deus. E a recompensa de Deus é muito maior do que a recompensa humana.
Se nós fôssemos receber algo das pessoas por aquilo que nós fazemos, sabe o que mais se recebe? Ingratidão. E os irmãos sabem disso. Mas Deus é justo para conosco. Ele cumpre com a sua palavra. Então faça. Seja obediente a Deus. Demonstre o fruto do Espírito na tua vida. E Deus vai recompensar você. Não é os homens. Paulo também era exemplo de firmeza doutrinária e espiritual. Está aqui no versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. A evidência da nossa integridade como obreiros é o equilíbrio da mente e do coração. Quando surgem os problemas, não podemos deixar de lembrar que temos uma lei doutrinária e uma orientação do Espírito. Nós, muitas vezes, falamos da armadura de Deus, e nós precisamos estar vestidos com esta armadura. Mas não é para atacar as pessoas, é contra os infernos. Mas nós precisamos estar equilibrados, de mente e de coração, porque nós podemos inverter as coisas e começar a atacar as pessoas, porque somos falhos, e às vezes Deus nos dá um dom, Deus nos dá poder de argumentação, Deus nos dá condições, nos dá sabedoria bíblica, e nós usamos isso para atacar as pessoas. E hoje em dia está muito bom de ver os debates nas rádios, na internet, calvinista contra arminiano, pós-tribulacionista contra pré-tribulacionista e tantas coisas. Será, queridos, que a Bíblia é para debater desta forma ou é para evangelizar e edificar a nossa vida? Eu não creio que a Bíblia foi escrita para se debater na internet, para achar um mais sábio do que o outro, mas para ganhar almas, para nos levar para os céus. E como obreiros, nós não podemos perder o foco, porque nós temos esta lei doutrinária para nos orientar e o Espírito para nos conduzir. E se conhece o obreiro nas suas dificuldades. Às vezes está tudo bem, nós estamos pregando com facilidade, cantando com harmonia, com graça, estamos muito bem perante a igreja e perante Deus. Só nós sabemos o quanto somos fracos e falhos. E de repente, vem um problema, e aí se conhece o obreiro. Paulo era firme, ele não renunciava princípios para tomar decisão, nem para resolver problemas. Não era seletivo com situações, nem com pessoas. Nós somos obreiros, e às vezes nós somos seletivos, porque aquele irmão é tão querido, porque esta situação não vai acontecer de novo. Então nós tomamos um tipo de atitude, pensamos diferente, mas na Bíblia não está assim, mas vamos ser misericordiosos. A Bíblia também fala de misericórdia, que nós devemos ter amor, e às vezes nós acabamos deixando os princípios de lado. E aí se conhece o obreiro, a sua índole, o seu caráter, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. E como obreiros, nós não podemos deixar os princípios de lado para tomar uma atitude. Nós temos lei, e é debaixo desta lei que nós devemos tomar as nossas atitudes.
Por isso que a armadura de Deus precisa estar em nós, para nós, em primeiro lugar, estarmos protegidos dos ataques do inimigo, mas também prontos para lutarmos contra os infernos e não contra as pessoas. Se tivermos que usar a nossa armadura, ela terá que ser debaixo da justiça e a nossa defesa estará garantida. Porque se estamos com a armadura de Deus, Ele está conosco, não estamos sozinhos. Exemplo em meio às afrontas, versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Olha o que Paulo sofria. Honra e desonra, infâmia e boa fama. Isto serve, sabe para quê, irmãos? Para nos manter equilibrados. Já imaginou se nós fôssemos apenas elogiados, só honra, só fama? O que seria de nós? Orgulhosos, presunçosos e querendo tomar todo tipo de liberdade, decisões com liberdade para talvez até afrontar as pessoas e dizer, eu posso. Mas a Bíblia está aqui sendo muito clara, dizendo que Paulo estava sendo equilibrado, porque o Espírito de Deus, ele contrabalança as coisas para nós não perdermos o rumo, não deixar de ser orientado pelo Espírito Santo. Então, para que nós não venhamos errar nesse caminho, Deus permite afrontas. E aí também se conhece quem somos. Obreiros qualificados, eles sabem enfrentar afrontas sem perder a razão. E os psicólogos dizem uma coisa: quando alguém levantar a voz contra você, diminui ainda mais a tua, porque só aumenta o tom de voz quem perde a razão. Obreiros que somos, igreja que somos. E quantas vezes lá no mundo somos afrontados? E o que Pedro diz? Que nós devemos responder com mansidão, sermos sábios. E não é sabedoria humana, mundana, é sabedoria do alto, que basta buscar e Deus nos abençoa com sabedoria. Isso é qualificação para nós, obreiros da casa do Senhor. Por isso, não devemos ser guiados por aquilo que dizem, mas por aquilo que praticamos. Porque às vezes nos dizem, seu nome andava lá nas rodas de chimarrão. Disseram isso de ti. A decisão, a sua palavra, aquilo que você falou, ninguém aceitou. Mas se eu estou em comunhão com Ele, se eu sou direcionado pelo Espírito e dou ouvidos ao Espírito Santo, eu estou em paz com Deus. Não podemos viver guiados por aquilo que dizem, mas se eu pratico a palavra de Deus, Deus me abençoa. Deus me conduz, e nós vamos seguindo de vitória em vitória. Paulo também era exemplo nas experiências, no contraste do ministério, e veja bem, que eles diziam, ele é um enganador, mesmo sendo verdadeiro. Versículo 9, como desconhecidos, eles diziam, Paulo nem conhecido é, mas a realidade é, sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis aqui, vivemos para a glória de Deus. Como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres. O mundo,
muitas vezes olha para nós e diz: ali está mais um que engana a igreja. Esses pastores, infelizmente, me parece que a terceira classe menos acreditada no Brasil é a classe dos pastores. E às vezes nós somos afrontados por isso, mas não é o que eles dizem que eu devo ser. A minha fé, o meu ministério, aquilo que Deus me deu, deve estar ligado em Deus e não naquilo que os homens fazem ou falam. Queridos irmãos, esse texto está muito bom, mas não posso me demorar. Exemplo em meio à necessidade humana. Paulo passava por dificuldades, necessidades humanas, físicas, mas ele estava sempre alegre, entristecidos, pobres, enriquecendo a muitos. A aparência de Paulo provavelmente era de uma pessoa triste, pobre. Assim as pessoas viam ele. Mas quando ele pregava o evangelho, ele estava enriquecendo as pessoas, porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, a maior riqueza que nós temos na nossa vida. Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha riquezas terrenas, mas possuíam o tesouro guardado nos céus. Podem nos afrontar, podem dizer o que quiserem das nossas vidas, mas se Deus nos chamou, nós temos a alegria de servi-lo e a alegria de viver muitas vezes com dificuldades nesta terra, mas tendo a viva esperança de que um dia nos céus o tesouro guardado para mim e para você está garantido pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso devemos ser cuidadosos em todas estas coisas para sermos aprovados por Deus. Muitas vezes o tempo de ministério, o tempo de vida cristã, quer nos passar a perna. Às vezes nós achamos que está tudo bem. Faz tantos anos, nasci num lar cristão e imagina, eu sou exemplo para muitas coisas e para muitas pessoas. Mas se nós aplicarmos isso na nossa vida, fazermos um paralelo, analisar quem realmente somos diante de Deus. Paulo estava aqui, inclusive eu anotei que desconhecido entre os homens, diziam que ele era desconhecido e desprezavam Paulo, mas no mundo espiritual era outra visão. Os infernos tinham uma visão de Paulo, Deus tinha uma visão de Paulo. Esta é a visão correta que nós devemos ter diante de Deus. Talvez não somos conhecidos aqui na terra, mas no mundo espiritual, o diabo sabe que para nos atacar, tem que dobrar as forças, porque o leão da tribo de Judá está conosco. A nossa vida está guardada em Deus. Somos exemplos da igreja e precisamos continuar assim. E Deus nos dá vitória. Por isso, obreiros, esses pontos são pilares das nossas vidas e não devem ser removidos, mas ser mantidos como exemplos, como referências para aqueles que estão vindo. E se nós faltarmos, eles darão continuidade com a mesma visão, com a mesma intensidade, com os mesmos princípios. E Deus exaltará o seu reino, não a minha vida, não a nossa igreja, mas o reino de Deus é quem ganha, com obreiros que sirvam de exemplo para a igreja. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.